Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fagner Carvalho e seja bem-vindo à FGN Design. E eu venho trazer para você mais uma obra, Confissões de Santo Agostinho. Esse é um livro ao qual eu tenho muito apreço, que eu gosto muito, aprendi muito e eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu não sei porquê, né? Assim, esse é um livro de bolso, né? Mas as capas de Confissões são horrorosas, assim, o design, eu não sei porquê, né? Mas o importante é o conteúdo, né? Então vamos ao que interessa. Aurélio Agostinho nasceu em Tagasta, atual Líbia. Ele veio de uma família burguesa. Seu pai, Patrício, era pagão, mas momentos antes da sua morte, ele foi batizado. Ao contrário da sua mãe, Mônica, que era uma cristã fervorosa e fazia questão de doutrinar Agostinho sobre os preceitos religiosos. Porém, ao passar dos anos, Mônica desviou-se dos caminhos e caiu numa profunda sensualidade. E dizem alguns historiadores que esse seria um dos principais motivos do envolvimento de Agostinho com o maniqueísmo. Ou seja, Agostinho encontrou nessa religião uma válvula de escape. Aliás, nessa obra, Agostinho faz alguns apontamentos da incoerência do maniqueísmo. Vamos falar então um pouco do maniqueísmo. É um assunto muito complexo, mas eu vou fazer alguns breves apontamentos aqui para você ter pelo menos aí uma noção. Esta foi uma doutrina criada por um sujeito chamado maniqueísmo, entre o século IV e V. Tratava-se de uma doutrina dualista que pregava um mundo regido por duas forças, o bem e o mal. Até aí tudo bem. É o que praticamente a maioria das religiões pregam hoje. Mas ele tinha um contexto diferente, uma dicotomia. O mal tinha a mesma força do bem. Foi quando os principais concílios ecumênicos da época deram esta doutrina como herege. Sem falar que os homens também não comiam carne para ajudar as forças do bem. Era uma coisa meio Star Wars, O que mais incomodava a igreja no maniqueísmo era colocar o mal e o bem no mesmo patamar. Essa obra foi escrita há 400 anos antes de Cristo e fica nítida que é uma obra autobiográfica. Na obra, Agostinho confessa seus medos, suas dúvidas e questiona. Podemos compreender que essa obra não é um simples livro de conversão religiosa, mas sim um livro que põe em prática algumas questões filosóficas importantíssimas que ajudaram a Agostinho se tornar um dos mais importantes teólogos e filósofos, cujo as obras foram muito influentes no desenvolvimento da própria filosofia ocidental. Muitos protestantes, especialmente os calvinistas, consideram Agostinho como um dos pais da teologia. Já a Igreja Católica tem Agostinho como santo. Sua festa é celebrada, por exemplo, no dia da sua morte, 28 de agosto. Vamos abordar algumas questões aqui, bem importantes de Agostinho. Por exemplo, a existência de Deus. Ao tentar comprovar a existência de Deus, Agostinho dá início a uma grande batalha contra os céticos daquela época, aqueles que vieram da escola de Platão. E qual era o argumento que Agostinho usava? Era bem simples. Agostinho faz a seguinte pergunta: eu existo? Ora, quando ele diz isso, indiretamente, ele coloca em prova a existência, porque você não pode duvidar de uma coisa que não existe. Quando você duvida, você tem certeza de uma existência. Então, meio que ironicamente, Agostinho ele dizia: bom, eu existo e disso eu tenho certeza. Só Deus é o sumo bem, a beleza infinita, a verdade sem erro, o amor sem traição. Agostinho tinha Deus como a suma perfeição, o sumo bem. Santo Agostinho tentava provar simplesmente que Deus não é o criador do mal, em seu livro Livre-Arbítrio. Inclusive, essa palavra livre-arbítrio é uma palavra criada por Santo Agostinho, tá? Para explicar isso, Agostinho usava uma teoria platônica. Assim, o mal não é um ser, mas sim a ausência de outro ser.
o bem, por exemplo. Então, o que seria o mal? Seria a ausência do bem. Bom, de uma forma ou de outra, isso tirava este peso de Deus, indo contra também os argumentos epicuristas. Bom, Agostinho também fala aqui sobre o tempo. Nós, seres humanos, dividimos o tempo em 3 partes: o presente, o passado e o futuro. Mas pergunta Agostinho, seria possível medir o tempo? Quem pode medir os tempos passados que já não existem? Ou os futuros que ainda não chegarão? De fato, nós não conseguimos medir o tempo. Ou seja, podemos apenas perceber o tempo, mas nunca medi-lo. Assim pensava Agostinho. Bom, gente, essa é um breve resumo aí de Agostinho, dessa obra Confissões de Agostinho. Claro que eu abordei muitos outros assuntos, não se resume só nisso, isso foi apenas um resumo, como eu costumo dizer, uma pílula aí para você continuar os seus estudos, mas é uma obra muito bacana. Eu convido a você vou deixar o link aqui de um filme, da vida de Agostinho, para você ter aí uma base aí forte, aí bacana. E também eu vou colocar aqui embaixo o link de uma música minha, da minha banda Mais do Mesmo Music, que nós fizemos em homenagem a Agostinho aí, falando do sumo bem, para você curtir, tá bom? E é só isso, muito obrigado, valeu, dá um joinha aí e se inscreva no canal. Um abraço.